grande abraço a todos. Sejam bem-vindos a mais um Arquivo Histórico. O programa de hoje vai falar de um dos temas mais importantes e total conhecimento para todos. E você é o nosso convidado. Vem com a gente. Mas antes, quero lembrar a todos que podem acessar a Memory News no Facebook. Acesse agora a Memory News no Facebook com muita informação para você, prestação de serviço e esporte. Vocês não podem deixar de curtir. Tem o nosso canal no YouTube, o MemoryTube, que também vai estar esse vídeo. E tem o nosso blog, memoriavance.blogspot.com, memoriavance.blogspot.com. Fique ligado também na fanpage regional CNC. As notícias da sua cidade você acompanha no CNC. Não deixe de curtir. É muito importante o CNC sempre prestando serviço para todos os moradores, não só da região em si de Carapicuíba, mas também das outras cidades. Fique ligado. Vamos acompanhar o tema de hoje. As duas novidades na Memory. Estamos no Instagram, pela página chamada News Memory, e no Twitter. No Instagram, News Memory, você segue a gente com fotos de notícias, publicações e pautas importantes. E no Twitter, tweetando todas as informações importantes para você. No Twitter se chama M Tweetando, Memory Tweetando. Digita M Tweetando que você encontra o logotipo igual do perfil do Facebook, do YouTube e também do Instagram. A todos, muito obrigado por acessarem o Instagram, que está com mais de 100 pessoas seguindo. Começou semana passada e já está com essa quantidade. Continue seguindo o Instagram e também siga a gente no Twitter. E o Arquivo Histórico de hoje vai contar a história de um aparelho eletrônico que é indispensável nos dias de hoje na vida das pessoas. Ele é tão importante quanto a TV. As pessoas não vivem sem ele. Sua tecnologia se expandiu que nos dias de hoje você vê em computadores, em tablets, em TVs smart. Em todo lugar você encontra um aparelho eletrodoméstico que tem as características ou funções parecidas com este eletrônico. Estou falando nada mais, nada menos que o computador. Mas você já parou para se perguntar como surgiu o primeiro computador no mundo? Sua origem, sua história, o seu primeiro aparelho que existiu na história da humanidade. A IBM, Bill Gates, Steve Jobs. Vamos falar agora sobre a história do computador. Agora, no Arquivo Histórico. Fique ligado. Um aparelho eletrônico que é indispensável nas vidas dos brasileiros. E em qualquer lugar que você vai, você encontra um aparelho eletrônico computador. E o tema de hoje é a história do computador. O surgimento, como tudo aconteceu. Fique ligado no Arquivo Histórico. A história do computador. O homem sempre procurou produzir mais com menos esforços e criou as máquinas para a simplificação e a evolução do trabalho humano. A primeira calculadora que realizava operações de soma e subtração, denominada La Pascaline, foi criada em 1642 pelo francês Blaise Pascal. Essa máquina funcionava por meio de uma engrenagem de rodas dentadas que levava os dígitos de uma coluna a outra. Os resultados apareciam em uma espécie de janelinha. Leibniz, sucessor de Pascal, construiu uma máquina bem sofisticada, com avanços práticos. Ele trabalhava por meio de alavancas e relógios. O matemático inglês Babbage
desenvolveu a ideia de um dispositivo de entrada e saída. Essa máquina usava cartões perfurados. Alan Turing desenvolveu o que conhecemos hoje como a base de todas as técnicas de programação numa forma de inserir dados às máquinas, chamada de decodificação. As informações eram transformadas em sinais, de 0 e 1. A partir daí, as máquinas puderam trabalhar com todos os tipos de informação. A evolução das máquinas de computador para calcular informações teve a chance de ser testada em um grande evento. O censo norte-americano de 1890, a grande inovação introduzida por Hermann Hollerith, foi utilizada da eletricidade. O crescente avanço da tecnologia utilizada na criação das máquinas chamou a atenção dos militares norte-americanos, que, interessados no poder que essas máquinas poderiam trazer a longo prazo, empregaram vultosos investimentos em pesquisas e projetos sobre computadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares começaram a ter primeiros resultados desses investimentos. O Mark I, um enorme computador que utilizava milhares de relés, foi desenvolvido pela Marinha em parceria com a Universidade de Harvard e a IBM em 1944. Um dos problemas apresentados pelo Mark I era o ruído alto e intenso que ele emitia quando estava em funcionamento. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, criou-se um novo grande computador com fins bélicos, o ENIAC, Electronic Numeric Integrator and Calculator. Ele funcionava por meio de um sistema construído inteiramente por válvulas. Esse computador não chegou a ser utilizado, pois ficou pronto somente em 1946, quando a guerra já havia terminado. Após o ENIAC, foi elaborado o projeto de um outro computador, o EDVAC, projetado com uma programação interna. Em 1949, os computadores eram usados apenas em projetos governamentais e acadêmicos. A IBM começou, em 1951, a produzir computadores em série. Um professor de Princeton, nos Estados Unidos, von Neumann, criou um sistema de estrutura lógica para o computador para que pudesse trabalhar com variados tipos de informações ao mesmo tempo. As ideias de von Neumann transformaram o mundo da computação. O outro avanço tecnológico foi a criação do transistor, peça eletrônica com materiais semicondutores e com a mesma função das válvulas, porém mais rápidas, de maior confiabilidade, eficiência e durabilidade, utilizando menores quantidades de energia, além de não esquentar com as válvulas. O transistor possibilitou a redução contínua dos custos de produção dos computadores, tornando-se os preços mais acessíveis. Com a evolução dos transistores, desenvolveu-se a ideia de criar uma peça eletrônica com maior capacidade de processamento de informações. Criou-se o chip em apenas uma peça. A história da computação modifica-se continuamente e hoje chegamos em um estágio em que todos os equipamentos acabam se tornando obsoletos, pois a cada dia cria-se um equipamento novo, mais rápido, mais confiável, mais eficiente e com maior poder de nos auxiliar com o nosso trabalho diário. Como havia falado, o computador é essencial na vida das pessoas. Com ele você trabalha, você estuda, você se diverte, você brinca, você joga, você paga suas contas, você pesquisa, faz compras online. Pois é, quem diria que um aparelho como este seria essencial na vida das pessoas? Muitos ficam sem televisão, ficam sem sons, sem ouvir música, sem acesso a celular, mas não ficam sem o computador. Vamos agora aprofundar o nosso conhecimento e falar um pouco sobre o seu sistema, hardware, e também sobre o netbook e o notebook. Fique ligado no Arquivo Histórico, que continua. Os melhores documentários você só vê aqui, na Memory.
computadores e informática. Para a maioria das crianças que nasceram nos anos 2000, parece que os computadores sempre existiram. Mas quem é um pouco mais velho sabe que não é bem assim. Até os anos 70, essas máquinas eram verdadeiras geringonças que só existiam em universidades, organizações e grandes empresas. Foi somente no fim dessa década que os computadores pessoais, os famosos PCs, começaram a se popularizar, com o surgimento dos primeiros modelos da Apple, de Steve Jobs, e dos primeiros sistemas operacionais da Microsoft, de Bill Gates. Mas essa história é mais antiga do que parece. Na década de 1830, um século e meio antes de Steve Jobs e Bill Gates se tornarem os papas da informática, um inventor britânico chamado Charles Babbage, nascido em 1791, faleceu em 1871, criou aquele que é considerado o primeiro computador. Embora não lembrem nada, os PCs, os notebooks de hoje são invenção, foi a primeira máquina a possuir a estrutura do computador atual, com memória. E ainda, os famosos estoque, a unidade de processamento, o moinho, unidade de controle e dispositivos de entrada e saída. Adam Lovelace, nascido em 1815, faleceu em 1852, filha do poeta romântico Lord Byron, desenvolveu programas com os computadores de Babbage, sendo considerada a primeira programadora da história. Os primeiros computadores digitais eletrônicos que usavam o código binário 0 e 1 para processar números e informações só surgiram nos anos de 1930 e 1940 na Alemanha e nos Estados Unidos. Eram máquinas gigantescas com o famoso ENIAC de 1946, que pesava 30 toneladas e ocupava uma área de 180 metros quadrados. Computador pessoal. Mesclando estudo, trabalho e diversão como nenhum outro aparelho doméstico jamais fez, o computador se tornou um artigo quase tão indispensável quanto a televisão nos lares brasileiros. Isso em grande parte graças ao acesso à internet, que permite a conexão com, literalmente, o mundo todo, sem sair do quarto da sala. Em 1977, Steve Jobs lançou o Apple II, o primeiro computador pessoal, ou microcomputador, a ganhar popularidade. Alguns anos depois, no início da década de 1980, a IBM resolveu entrar na concorrência e lançou o IBM PC, difundindo a sigla PC de Personal Computer, computador pessoal, em inglês. O produto da IBM passou a liberar o mercado de computadores domésticos do mundo todo, impulsionada por uma parceria com a Microsoft de Bill Gates, que fornecia o sistema operacional. Os computadores XT, IAT 286 e 386 vinham com o sistema DOS e mais tarde com Windows. Logo, muitas empresas passaram a fazer PCs semelhantes aos da IBM, expandindo ainda mais o mercado. E a qualidade dos PCs também aumentou exponencialmente. Existe até uma regra que diz que a capacidade de processamento dos computadores à venda no mercado dobra a cada 18 meses. Essa regra se baseia na lei de Moore. Em 1965, Gordon R. Moore previu que a cada 18 meses o custo dos transitores de um chip cairia pela metade, permitindo duplicar a quantidade de transitores da chip e com isso aumentar a capacidade de processamento. Atualmente, para distinguir dos laptops, que também são um tipo de computador pessoal, os PCs são chamados de desktops pelas fabricantes e lojistas. Uma dica importante: todo computador possui duas características básicas: o hardware, os computadores físicos, e o software, os programas que são instalados e utilizados nele. Para escolher o computador mais adequado às suas necessidades, fique atento ou atenta às características do hardware ou configurações. Modelo de velocidade do processador em gigabytes, a capacidade de memória RAM em gigabytes
capacidade de armazenamento do disco rígido ou HD em gigabytes, modelo e tamanho do monitor em polegadas, presença de dispositivos como gravador de DVD, DVD-ROM, ou que nos dias de hoje não tem mais isso. De modo geral, quanto maior a velocidade do processador e a capacidade da memória e do disco rígido, melhor será o computador. Não se esqueça de verificar se o computador já vem com sistema operacional de fábrica. Se não vier, você precisará comprar um separadamente e instalá-lo. Confira se ele vem com programas que podem ser úteis, como um pacote de aplicativos de escritório e periféricos, como câmera e caixas de som. Também é útil saber as características da placa de vídeo. Bit e byte. Se você algum dia já ficou confusa com a quantidade de números e siglas em um anúncio de computador ou de banda larga da internet, não se preocupe. Tudo isso parece mesmo bem esquisito à primeira vista, mas como você viu na dica da Vebit Computador, esses números são essenciais para saber a qualidade do produto. Em informática, existem duas unidades de medida básicas usadas para indicar a capacidade e a velocidade dos dispositivos e acessórios: o bit e o byte. O bit é a unidade mais básica de informação digital. Cada 0 ou 1 do código binário usado pelos computadores é um bit. Sua sigla é o B minúsculo. O byte é o agrupamento mínimo de bits que o computador trabalha, geralmente 8 bits. Sua sigla é o B maiúsculo. Quando você escreve um texto no computador, cada letra é representada por um byte. A maior parte dos números que se vêem nos anúncios é de medidas em byte: kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes e etc. Eles indicam, por exemplo, a capacidade da memória e do disco rígido. O bit é usado por provedores de internet para indicar a velocidade de conexão na medida BAPS, bit por segundo, kbps, mbbs, gbps, etc. O provedor que oferece 1 mbbs ou 1 mbit por segundo, por exemplo, está disponibilizando uma velocidade de conexão de 1 megabit por segundo, o equivale a cerca de 125 kilobytes por segundo, e não 1 megabytes por segundo, como muitos pensam. Atualmente, o terabyte é a unidade mais elevada para medir a capacidade do disco rígido de computador doméstico. Acima dele, nessa escala, vem o petabyte, o hexabyte, o zerabyte e o yottabyte. Notebook. Nos últimos anos, os computadores portáteis, também chamados de laptops, vêm abocanhando uma fatia cada vez maior no mercado de PCs. É fácil entender porque o notebook pode ser utilizado em casa, no trabalho, na escola ou onde mais o dono desejar. E sem fios, enquanto durar a bateria. O desktop, por sua vez, é projetado para não sair da mesa, do quarto ou do escritório. Portátil. O notebook costuma ter teclado e tela menores que de um desktop, e no lugar do mouse tem um touchtop, área na qual se desliza o dedo para movimentar o cursor. Mas é possível acoplar o mouse e trabalhar com o notebook como se fosse um PC de mesa. Vale lembrar que o notebook, assim como as celulares, possui uma bateria que precisa ser recarregada de tempos em tempos. A autonomia varia de modelo para modelo e também de quanto o computador é solicitado durante o uso, mas costuma ser de 2 a 3 horas. Vamos a dicas. Na hora de escolher o notebook, é bom levar em conta se você vai utilizá-lo em lugares diferentes e, portanto, se precisará carregá-lo com frequência, ou se vai mantê-lo quase sempre no mesmo lugar. Para a primeira opção, prefira modelos leves e com tela pequena. No segundo caso, o modelo com configuração avançada pode ser mais útil, especialmente se ele for
o seu computador principal. Não se esqueça também de verificar a autonomia da bateria antes da compra, para fazer a bateria durar mais. Uma dica simples e básica e eficiente é reduzir o brilho do monitor. E ainda falando de notebook, se você precisa de um computador portátil para carregar com facilidade uma bolsa ou mochila, acessar a internet sempre que quiser, o notebook pode ser a opção ideal. Também chamado de ultra portátil, ele é menor, mais leve e mais barato que o notebook. O único problema do netbook, aliás, é que ele tem configuração mais simples, mas costuma ser eficiente para navegar na internet e rodar programas básicos, que não exijam muito do seu computador. Palm Top. Existem modelos de computador ainda mais portáteis que os notebooks e netbooks. São os computadores de mão ou Palm Tops, feitos para substituir o bloquinho de anotações e a calculadora. Eles permitirem acessar a internet, ver e-mails, utilizar aplicativos de escritório. No lugar do teclado e do mouse, o Palm geralmente possui tecnologia touchscreen, tela sensível ao toque e uma caneta própria para tocar a tela. Alguns modelos possuem um mini teclado, como de certos smartphones. Para saber mais sobre computadores de mão, veja o web de PDA. Hardware. O hardware é a parte física do computador, o que inclui o conjunto teclado, mouse, monitor, gabinete e periféricos, como impressora, scanner, webcam e etc. E ainda as placas, chips e circuitos internos que fazem o computador funcionar. Para comprar um bom computador, é recomendado analisar com atenção as características do hardware. Veja a seguir algumas configurações básicas que satisfazem diferentes necessidades, como referência para os modelos que você provavelmente encontrará no mercado. Computador 1, configuração básica, preço baixo. Processador Celeron 430, 1 GB, memória RAM. HD 160 GB, monitor LCD 15, sistema operacional Linux. Computador 2, configuração média, preço médio, processador Dual Core 2.66, GHz, 2 GB, memória RAM, HD 320 GB, monitor LCD 17 polegadas, widescreen, gravador de CD, sistema operacional Windows Vista. Computador 3, configuração avançada, preço alto, processador quad-core, 4 GB, memória RAM, HD 1 TB, monitor LCD 24 polegadas, widescreen, gravador de DVD, leitor de Blu-ray, sistema operacional Windows 7. O computador 1 satisfaz as necessidades de quem está comprando o seu primeiro computador e quer aprender a usá-lo, ou ainda pretende usá-lo apenas na realização de tarefas básicas, como acessar a internet, trabalhar com editores de texto ou de planilha. Ainda que simples, pode ser útil também em pequenos negócios. Vale notar que o sistema Linux é gratuito e isso barateia o custo do computador, mas ele não é compatível com muitos dos programas mais comuns do mercado, feitos exclusivamente para Windows. Mesmo assim, existem muitos programas alternativos que rodam no Linux, e é possível rodar programas para o Windows instalando software que simula o ambiente de sistema. Computador 2, além de fazer tudo o que o primeiro modelo faz, suporta programas mais avançados, como aplicativos de edição e de imagem. O computador 3 é adequado para quem quer trabalhar com programas profissionais, de edição de vídeo ou jogar videogames de última geração, entre outras atividades. Além disso, mesmo para quem não for se valer de toda a sua capacidade, ele terá uma vida útil maior que os modelos anteriores. Existem no mercado configurações que misturam características de 3 modelos apresentados aqui, por preços convenientes. Além disso, é possível comprar o monitor e o sistema operacional separadamente, ou ainda comprar todas as peças individualmente e montar o computador por conta própria.
Essa alternativa é recomendada apenas por usuários avançados, com tempo de sobra e com reconhecimento técnico necessário para a tarefa. Observação: como as configurações de computadores mudam o tempo todo, no momento em que você decidir comprar um, vale a pena pesquisar mais quais são as opções disponíveis no mercado antes de fazer a sua escolha. As configurações mais avançadas também estão constantemente sujeitas à alteração. Gabinete. O gabinete é a caixa onde ficam todas as placas, circuitos e chips do computador, além do disco rígido, da memória e do processador. Às vezes ele é chamado erroneamente de CPU. Essa sigla, na verdade, se refere-se à unidade central de processamento, que fica dentro do processador. A grande maioria dos gabinetes disponíveis no mercado é em forma de TOR, na vertical, porém é possível encontrar modelos deitados, na horizontal, comuns em computadores antigos. Atualmente existem modelos de computador que trazem o gabinete e o monitor integrados em uma peça só. Uma solução esteticamente melhor, mas também mais cara que os modelos convencionais, com gabinete separado. Alguns jogadores de games gostam de ter gabinetes personalizados, com desenhos nas laterais ou mesmo formatos diferenciados. A atividade de personalização de gabinetes é chamada de Case Mod. Case é gabinete em inglês. Monitor. É curioso imaginar que, há apenas alguns anos, monitores com tela plana de cristal líquido LCD eram para poucos por causa de seu alto custo. Hoje, eles são o padrão do mercado. Os antigos monitores CRT com tubo de raios catódicos, que ocupavam bem mais espaço sobre a mesa, saíram de linha há algum tempo, mas podem ser encontrados em lojas se usados. Mais antigos ainda são os monitores CRT, monocromáticos, como o de fósforo verde, que emitia apenas a cor verde sobre o fundo preto. Um padrão do pioneiro IBM PC. Ao comprar um monitor LCD, é preciso verificar alguns aspectos, a começar pelo tamanho. Assim como nos televisores, a medida em polegadas indica o comprimento da diagonal da tela. Até há algum tempo, os monitores de 15 polegadas eram os mais comuns, mas hoje o mercado oferece monitores maiores, como 18,5 e 20, a preços competitivos. Vale a pena levar em conta essas opções, pois a diferença de uso com monitor maior é considerável. Afinal, ele é a nossa única interface visual para utilizar os recursos do computador. Outra característica importante é o formato, que pode ser um widescreen, formato cinema, ou 3x4 convencional, ou widescreen, cuja proporção da largura por altura é de 16:9, já está se tornando o mais comum do mercado. Com os televisores ocorre o mesmo. O widescreen é o padrão adotado pela televisão digital, recurso usado para se diferenciar do formato da televisão analógica. Touchscreen. Assim como vem ocorrendo com celulares e gadgets, alguns monitores de computadores vêm adotando a tecnologia Touchscreen. Vale lembrar que Touchscreen significa tela sensível ao toque. Esse tipo de monitor identifica o toque da mão ou de uma ferramenta como a caneta dos Palm Tops, por exemplo, sobre os elementos da tela. As tecnologias mais modernas do touchscreen, como dos celulares e gadgets, suportam o multitoque, ou seja, é possível executar ações como o dar zoom e arrastar objetos conforme o movimento dos dedos. O teclado, com a disposição de teclas que todos conhecem, em uma história curiosa. Na época das tipografias móveis, em que o tipógrafo utilizava uma máquina enorme que pegava os tipos e os colocava na forma de prensa,
os botões mais usados se concentravam numa determinada área do teclado e era comum que eles emperrassem juntos, como quando os hashes da máquina de escrever se chocavam. Para evitar esse problema, o americano Christopher Soares patenteou em 1868 a disposição atual, espalhando as letras mais digitadas pelo teclado. Alguns pesquisadores dizem que o Soares tomou seu projeto de máquina de escrever do padre paraibano Francisco João de Azevedo, que teria criado em 1861. Essa disposição é conhecida como Cartridge, em referência às suas primeiras letras de fileira de telas alfabéticas, mais acima do teclado. Além do conjunto de teclas alfanuméricas que ocupam a maior parte do teclado, há ainda o teclado numérico, que limita a disposição de telas de uma calculadora. A maioria dos modelos e alguns componentes mais comuns não possuem um teclado numérico, mas é possível acessar seus botões no próprio teclado alfanumérico. Para utilizá-lo, é preciso ativar o botão no unlock. Mesmo assim, pode ser um pouco desconfortável trabalhar dessa forma. Para resolver esse problema, é possível comprar separadamente o teclado numérico com conexão USB. Mouse. O mouse é um dispositivo essencial para interagir com o computador e utilizar seus aplicativos. A maioria dos softwares é programada de modo a solicitar o uso de mouse, e não apenas o teclado. Existem inclusive programas em que esse dispositivo é central. Desde a caixa de madeira criada por Douglas Angels Bart em 1968, o mouse evoluiu muito, mas manteve suas características principais: controlar um cursor da tela e executar comandos por meio do uso de botões. Existem basicamente dois tipos de mouse, o mecânico e o óptico. No primeiro caso, o mouse, o ser movimentado, faz rolar uma esfera sobre a superfície da mesa. O movimento de esfera é captado por sensores. O mouse óptico, por sua vez, utiliza feixes de luz ou laser para detectar o movimento sobre a superfície da mesa e convertê-lo no movimento do cursor da tela. Por não exigir limpeza frequentemente, com o uso de um mousepad, tapetinho próprio para melhorar o desempenho dos mouses mecânicos. O mouse óptico deixa ser mais vantajoso, pois ele funciona incorretamente sobre certas superfícies como o vidro, ou mesmo sobre o mousepad. O trackball é um tipo de mouse mecânico em que a esfera fica na parte de cima do mouse, em vez de embaixo. Desse modo, em vez de movimentar o mouse, o usuário movimenta a esfera com os dedos. O Arquivo Histórico termina agora. Para maiores informações, você acessa o nosso site no Facebook, o blog Memory Avance, memoriavance.blogspot.com. As notícias importantes e atualizadas você acompanha no Memory Avance. Falando de esporte, do mundo, da política, da economia, previsão do tempo, você não pode deixar de acompanhar. Quer ficar ligado no Facebook da Memory News? Acesse agora a fanpage de notícias que não para de crescer. A Memory News, que sempre busca informações de qualidade para todos. Prestação de serviço e esporte. Você está no lugar certo, na Memory News. Acesse, não deixe de curtir a Memory News. Acesse também o nosso canal no YouTube, o MemoryTube. Se inscreva em nosso canal. É de graça, vocês vão gostar. Os vídeos produzidos pela Memory você acompanha no MemoryTube. E o nosso parceiro, o CNC. Carapicuíba nua e crua. O CNC é um dos portais regionais de maior destaque e credibilidade da região. Não deixe de acompanhar o CNC, a fanpage do CNC. Fique ligado. Curta a página, vocês vão gostar. Grande abraço a todos. Um prazer imenso estar com você na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja no seu carro, na sua condução, ou na rua mesmo, você estiver me acompanhando. É um prazer imenso estar com você sempre. Grande abraço a todos e até a próxima.
Aonde você estiver, a Memory News está com você, sempre. Duas novidades na Memory. Estamos no Instagram, pela página chamada News Memory, e no Twitter. No Instagram, News Memory, você segue a gente com fotos de notícias, publicações e pautas importantes. E no Twitter, tweetando todas as informações importantes para você. No Twitter se chama M Tweetando, Memory Tweetando. Digita M Tweetando que você encontra o logotipo igual do perfil do Facebook, do YouTube e também do Instagram. A todos, muito obrigado por acessarem o Instagram, que está com mais de 100 pessoas seguindo. Começou semana passada e já está com essa quantidade. Continue seguindo o Instagram e também siga a gente no Twitter. Os melhores documentários. Tu que marcou época, você acompanha tudo aqui no Arquivo Histórico. Até a próxima!